Olá, live número 31, Isabel Bossi com Yolanda Hollander. Isabel Bossi com Yolanda Tá chegando o áudio? Você pegou Você socou seu cabo de coisa? Se eu soquei? Soquei. Deixa eu ver se eu Tá socado. Ah, tá aqui. Tá ok? Ana Rô! Você entrou como Ana Rô hoje? Que bonitinho. Yolanda. Vamos ver, Yolanda, deve aparecer aí um pedido para você entrar no ar comigo. Se não aparecer, eu faço a chamada por aqui. Vou fazer a chamada. Vamos lá. Que frio é este? Ah, muito bem. Como é que tá a imagem? Tá muito claro aqui? Peraí, que o meu marido vai nos ajudar aqui. Primeiro tá cortando a minha cabeça e ela quer saber se a imagem dela está bem. Então, a minha cabeça cortou. É que eu tô achando que tá. A Que eu luz. coloquei uma luz aqui, mas deixa eu tentar apagar aqui. Ficou escuro. Peraí. O meu tem que parar aqui. Cortando minha cabeça. Fica uma imagem meio pálida. Ah lá, minha cabeça Acho tá que precisa cortando. levantar um pouquinho o celular, acho. Vou acertar aqui. Não. Melhor deixar a luz assim. Ele falou para Virar aqui, você colocar a luz acesa. Vamos ver. Acesa? Não, já tá Tá acesa. acesa. É assim? Na verdade, é essa luz branca que ela tá. Porque eu tenho muita luz amarela aqui, né? Aham. Deixa eu ver. Ficou escuro. Assim. Está estranha hoje, né? Não, o tempo está todo estranho hoje. Deixa eu ver. Colocar. Bom, estou acertando. Talvez melhore assim, não sei. Acho que é o único jeito, não tem outro. Tá bom. Eu tenho uma luz aqui de cenário. Tá. Não tenho ainda, viu? Eu preciso ainda providenciar. Não tenho. Tem que ser bem alta, então, por enquanto, fica assim. Se eu colocar aqui, ela reflete meu óculos. Não tem que ser aqui mesmo. Pronto. Mas dá para me enxergar, né? Dá para te enxergar. Tô. Tá bom. Esses 5 minutinhos é pra gente ir fazendo isso mesmo. A gente vai acertando luz e matando a saudade, né? O som, né? Também som, tá me ouvindo bem. Tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo bem? Então, Sim, esperar também, o pessoal vai chegando, porque eu fazia live às 8, mas Sim. acontece que tem muita gente fazendo às 8 horas, né? E aí, Tem várias pessoas. Então as pessoas começaram a me dar um toque. Isabel, você mudar de horário, que talvez dê para, né, ficar melhor. Então, a semana passada, as duas que eu fiz às 9 e passei para as 9 horas, né? Eu acho meio estranho, assim, porque parece que é tão tarde, né? Mas assim, eu sou de dormir cedo, né? Mas hoje eu descansei um pouquinho de tarde, falei, não, eu preciso ficar tranquila, né, de noite. Normalmente, quando eu faço live, que às vezes eu faço com a Débora, né, que é a psicóloga, a gente faz às 5 horas. Tá. Assim, eu falei, no tempo de pandemia todo mundo está em casa, né? Então é um horário que ainda é possível não ter tanta gente fazendo live, mas às 7, às 8, eu percebi que tem muitas lives. Não dá para acompanhar, adoraria, tem assuntos bárbaros, mas não dá para acompanhar tudo, né? É verdade. A gente fica Olha, sem poder fazer outras coisas. Margarete de Limeira, seja bem-vinda, Margarete. E aí o pessoal vai chegando. Como o Instagram derruba a gente em 1 hora,
Então, eu vou começando, Tá. a gente vai trocando aqui. Essa live ela vai ficar gravada aqui no IGTV e depois eu jogo ela no YouTube também, tá bom? Então, eu já vou Ótimo, então. começar e a gente vai desenvolvendo e o pessoal vai entrando aí, tá bom? Claro. Muito... Depois, quem não pôde participar, né, pode ver depois, né? Isso. Boa noite a todos, eu sou Isabel, trabalho com positividade, mas meu trabalho mesmo é personal organizer, né? Eu sou personal organizer desde 2010 e há 4 anos eu descobri o coaching. E aí, por que eu estou indo um pouquinho para esse lado nessas lives? Porque em 2015, por aí, quando eu estava atendendo meus clientes, muitos clientes me pagavam horas a mais, ou as primeiras horas, para conversar. Né? Então eu chegava, tinha mesa de café, a pessoa ficava conversando comigo, eu falei, gente, isso deve ter um nome. Isso deve ter um nome, né? E depois que a gente tomava o café e conversava, é que eu ia fazer minha atividade mesmo de personal. E aí eu descobri que era o coaching. E então, em 2016, eu fiz uma imersão na Sociedade Brasileira de Coaching, e em 2017 até o ano passado, 2018, 2019, 2018 e 2019, eu fiz uma pós-graduação em coaching, mediação de conflitos e comunicação efetiva. Tudo isso para eu atender melhor meu cliente. Além de eu atender melhor meu cliente, como personal organizer, eu estou fazendo uma segunda profissão, né? Estou me especializando numa segunda área. E aí, quando eu ficar bem velhinha, que eu não me considero velhinha ainda, eu posso atender por Skype, não vou subir mais em escada, abrir armários, e acho que eu vou poder atender no coaching. Eu tenho um tripé, eu trabalho com 3 coisas. Mostro para a pessoa como que é importante tomar água, principalmente nesse tempo seco, e tenho sempre um copinho de água aqui comigo. Aprender a respirar, né? Ensinar a pessoa a respirar, e tenho aprendido muito porque eu faço meditação às 6 horas da manhã com Tadashi Kadomoto, e ele ensina a gente a respirar, e quando a gente respira, a gente tem bons pensamentos, melhores pensamentos, né? E o que é ser positivo, já que eu trabalho com positividade, né? É elevar o estado de espírito, né? Para colocar ele numa posição maior, é meditar, é encontrar algo que a gente possa fazer e aguardar com expectativa, isso aumenta a endorfina. Adotar gestos conscientes de bondade, injetar positividade no ambiente, e quando a gente faz organização, é tudo isso. Se exercitar, gastar dinheiro com experiências e não com coisas, e exercitar os pontos fortes. E para isso a gente precisa saber quais são nossos pontos fortes. Eu convidei a Yolanda para conversar aqui comigo, porque a Yolanda, ela é especialista em desorganização crônica, suporte e resolução de problemas. Eu estou falando uma colinha aqui que eu peguei do seu site. Tem a empresa e organiza, qualidade de vida, ter tempo para quem a gente ama, e é parceira com a Débora num projeto de desorganização.com.br. Conheci a Yolanda, a gente estava até trocando um pouquinho aqui antes de começar essa live. A gente se conhece há muitos anos, quando ainda não existia Ampop, quando não existia POB, que hoje é POB 2020, quando não tinha nenhuma designação dessa natureza, né? A gente era um grupo de mulheres que tinham acabado de fazer os cursos de organização, e nós nos encontrávamos vez ou outra com ambições assim de poder se filiar a uma organização. E eu sou sócia pioneira lá da Ampop, né? Foi uma das primeiras lá que a gente... Eu participei do primeiro Personal Organizer Brasil, estou na expectativa desse ano, que vai ser em outubro, né? Mas mais do que isso, o trabalho da Yolanda, ele tem muito a ver com as coisas que a gente enfrenta, não só no nosso dia a dia, com desorganização em casa, mas também desorganização crônica, que é uma coisa mais acentuada,
mas a nossa desorganização mental, psicológica, né? Que é essa coisa da gente não saber o que fazer primeiro, isso interfere na vida da gente, né? No nosso dia a dia. Então, assim, o tema, Yolanda, é enfrentando desafios, que eu comecei a fazer isso já desde março. Hoje é a 31ª live com você. E aí, assim, eu chamei, o assunto é o mesmo e as pessoas são de áreas diferentes. E aí cada uma está contando pra gente a trajetória dentro do que ela faz, como é que ela enfrenta os desafios dessa trajetória, como está acontecendo agora nesse tempo de pandemia. Eu tenho atendido alguns clientes, bem menos agora, porque a gente trabalha na casa da pessoa, a pessoa precisa permitir que a gente já possa voltar a essa atividade, né? Mas eu tenho muito trabalho online, né? Eu trabalho com algumas associações, organizando documento, pagando contas, tudo isso a gente consegue fazer de casa ainda, né? Então, assim, estou muito feliz de estar aqui conversando com você hoje, né? E faz tanto tempo que a gente não se encontra, mas eu acho que, assim, essa distância não atrapalha em nada a conversa, né? E o reencontro, que eu acho que é o mais legal, que é o que a live tá acontecendo agora. O que a live está fazendo é promover esses reencontros entre a gente. Seja muito bem-vinda, Yolanda. Não sei se eu falei seu nome certo, Hollander. Então, por favor, seja muito bem-vinda e a palavra é sua. Muito obrigada. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, Isabel. É um prazer rever você, né? E bons tempos, né? Aqueles, assim, isso já há uns 8 anos praticamente, né? Que nos conhecemos e a nossa trajetória, assim, sempre atendendo a pessoa que precisa da ajuda na organização, com caminhos diferentes, mas sempre com o mesmo objetivo de atender bem e para que a pessoa consiga ter a sua casa em ordem. Muito obrigada também a quem está participando da live de hoje. E voltando um pouquinho lá em 2012, foi quando eu me qualifiquei. No primeiro momento, eu estava em dúvida, né, porque eu estava assim, eu tinha morado no interior, voltei para São Paulo, eu fiquei na casa de minha filha enquanto meu apartamento vagava e ficava organizando a casa dela, né? Então, ela trabalhava fora, ela e o marido, e eu ficava, sem saber que eu estava já organizando, porque não se falava organizar e sim arrumar, né? Eu ia ajeitando. E até foi uma experiência curiosa, porque eu fiz do meu jeito, né, e quando ela viu tudo arrumadinho, falou: mãe, adorei o que você fez, mas eu não acho nada. Foi a minha primeira frustração. Foi assim, bom, eu preciso fazer um curso, né, aí fiquei procurando, achei a OZ, me qualifiquei por lá, e quando foi janeiro de 2013, aí eu falei, bom, meu filho me incentivou, falou: mãe, você precisa ir para a sua atividade. Então, assim, eu fiz alguns laboratórios, né? Então, fui assim, como ele na época fazia a produção, filmagem de teatro, então tinha alguns artistas, eu fui fazer o laboratório na casa dessas pessoas. Foi muito bom, né? Mas não tinha ainda muita bagagem, né? Então, como abordar, como fazer um contrato. Para mim era tudo muito novo, porque a qualificação, na verdade, ela te dá é muito amplo, né? Então você tem que, aos pouquinhos, ir se adaptando. E uma das primeiras clientes que eu tive me telefonou, e eu marquei, né, super animada, que era quase uma das primeiras, fui à casa dela visitar. E quando você fala assim, que você sentava e conversava, foi o que eu fiz. A gente tem muito isso parecido. Eu gosto muito de ouvir, né? Então, normalmente eu calculava ficar 50 minutos, 1 hora, para fazer a visita de avaliação. Fiquei quase 2 horas, né? Acho que eu fiquei 50 minutos. E ela contava a história da vida dela, falava do pai, que ela tinha muita saudade e que tinha lembranças, né? Coisas que ele também tinha, mas eu achei que o pai tinha falecido há pouco tempo. E fui fazer a visita nos ambientes que ela queria organizados, porque os filhos viriam visitá-la no final do ano. E me deparei com 2 quartos, com muita sacola, muita caixa, né?
E no momento eu falei, bom, como é que eu posso estar ajudando essa pessoa? Porque, na verdade, tem muita emoção envolvida naqueles objetos, que ela dizia com muita dor, né? E quando eu descobri, eram 20 anos que o pai tinha falecido. Então ela vinha há 20 anos com tudo aquilo, né? E eu parei para pensar, falei, bom, então eu vou conversar com... não disse a ela isso, mas consultei a Débora, que eu já conhecia na época. Falei, Débora, eu preciso da sua ajuda, como lidar com essa pessoa, tá? E com isso foi um start, né? Então eu comecei a tentar entender por que as pessoas tinham tantos apegos, porque acumulavam tantas coisas, o que tinha por trás disso tudo. E na mesma época eu assisti aquele programa Hoarders, né? Que para mim foi assim, em primeiro momento, não que eu tivesse ficado chocada, não, porque normalmente os programas, eles são bastante televisivos, né? Então é show, né? E não é muito a pessoa atrás, né? O que está atrás da pessoa. E eu comecei a pesquisar sobre isso. Aí encontrei o ICD, que é o Instituto Americano que trata da desorganização crônica, comecei a ler, pesquisar, e percebi, acho que foi atraindo outras pessoas que me chamavam com questões de apego e desorganização. Aí falei com a eu acho assim que eu vou precisar da tua ajuda mais do que você pode me ajudar, né? Então vamos fazer uma parceria? E aí nasceu a nossa parceria atendendo essas pessoas. E daí para frente, de 2015, né, para cá, eu tenho me especializado em atender este público. Ah, que maravilha! Né? Uhum. Então, assim, só que quando eu falava em desorganização crônica, pouquíssimas pessoas, né, diziam, não, eu não quero atender esse tipo de público. Eu falei, gente, mas é uma pessoa que está em sofrimento, a gente precisa tentar entender o que acontece. Né? Então, assim, eu tenho orgulho de dizer, além de ter sido, né, uma das fundadoras da Ampop, né, também eu trouxe esse tema para o meio da organização. Né? Então, uma ou duas se interessavam na época em entender o assunto. Hoje, a gente tem muita gente, né, no Brasil todo querendo saber. Nós formamos um grupo de estudos com profissionais de organização e profissionais da saúde também, para trocar ideias, né, estratégias, falar sobre cases. E isso é muito rico. Então, assim, eu fico muito feliz, porque é a sementinha. Né? Então, assim, eu estou falando, gente, eu quero que cada uma de vocês leve isso para a região onde vocês estão, que é importante que as pessoas entendam o que acontece com a pessoa ou em situação de acúmulo ou que está desorganizada. Então, esse foi a minha trajetória. Nossa, que bacana, eu não sabia que tinha esse grupo de estudo, né? Para mim é novidade. Sim, desde o ano passado. Porque o pessoal começou a perguntar bastante, né? Então, como que eu posso estar lidando com essa situação? Eu falei, bom, gente, então vamos formar um grupo. Né? Então, hoje temos 45 pessoas, 45, 48 pessoas, né? Então, é interessante, todo mês a gente se reúne virtualmente, então tem pessoas até de Portugal, né, participando, a gente faz uma reunião mensal, hoje temos a Jaqueline Moreno e a Thalita Prado como administradoras, né, que ajudam, tá? Então, buscando temas para a gente debater. Então, assim, na primeira parte do encontro, são debatidos temas científicos, né, a respeito da desorganização crônica, e no segundo momento a gente debate cases. E assim, é muito rico, né? Então a gente sai bastante produtiva dessas reuniões. Porque, na verdade, assim, a nossa, como você falou, a gente faz o curso, conhece algumas pessoas, mas depois a gente é muito solitária, né? Cada uma sai para o seu lado. E é um grupo muito solitário, muito silencioso. E cada uma vai descobrindo uma missão aí, né? Eu até penso que é uma missão isso, né? De você poder sentar com a pessoa. Eu me recordo agora, num primeiro momento, que numa das primeiras visitas, foi em 2010, 2011. 13. Para mim, acho que foi... Eu fiz o curso na OZ em 2009... E acho que foi em 2010, começo de 2010, eu fui atender uma pessoa já
paga, tal, assim, ela me achou no jornalzinho, e ela sentou, eu sentei com ela para fazer a visita, e ela sentou e chorou, assim, por uma meia hora, né? E eu falei, meu Deus, o que que eu faço agora, né? Porque a gente está no início de carreira e você chega lá achando que você já vai pôr a mão na massa, e aí você se depara com uma pessoa em estado de sofrimento, né? Ela é minha cliente até hoje, né? Eu consegui fazer o Sim. trabalho e fidelizou, então ela é minha cliente até hoje, acompanho a vida dela, assim, é muito legal porque sou eu que cuido de uma parte e ela tem uma empregada fiel. E somos nós duas que Uhum. colocamos a casa em ordem, assim, então é muito legal, né, o que acontece. É verdade, Mas né, que você pode. a gente não pode parar de buscar conhecimento, né? E Não, não. o coaching veio agora trazer um pouco desse conhecimento, que é a parte psicológica, né? Mas eu queria que você falasse mais para a Uhum. gente sobre o seu projeto. Tá. Bom, a desorganização crônica, tá? É bom explicar, né? Existe assim, pessoas que se desorganizam por uma questão de momentânea. Então, ou porque mudou de casa, né? Foi para um espaço menor, encontra dificuldade em estar organizando suas coisas e acaba se desorganizando, ou um casamento, uma criança que nasce. Então, mudou de emprego. Então, tudo isso faz com que a pessoa, num primeiro momento, ela fique desorganizada por um período curto de tempo. Certo. É uma desorganização regular, né? Existe o bagunceiro, né? A pessoa assim que ela é o modo de ser dela, ela faz bagunça, mas assim, se ela precisar deixar o espaço arrumado, não organizado, mas arrumado, ela consegue facilmente, se tem que se desapegar de coisas, não tem nenhum problema. Então, esse é um estado de ser. Depois nós temos a pessoa que há muito tempo está desorganizada, né? E ela, por mais que ela tente, ela não consegue sozinha. Tá? Então, ela sempre tem essa ideia de que ela tenta, fracassa, não consegue. Então, essa é a pessoa que é a desorganizada crônica. Né? Então, Entendi. porque tem a própria palavra está dizendo, por um bom, longo período de tempo. Tá? E nessa categoria de desorganização, nós temos a acumulação, que são pessoas que estão em situação de acúmulo, tá? Em vários níveis, pode ser nível leve ao nível extremo, mas elas, normalmente, elas acumulam uma quantidade considerável de objetos, tá? Muitas vezes não tem um valor considerável, e elas têm apego muito grande. Então, para elas se desfazerem daqueles objetos, tem muito sofrimento. Então, aí sim, tem, assim, pode tender a uma patologia, mas a acumulação, ela traz prejuízos, né? Certo. Então, a pessoa, ela toma os espaços todos, né, da casa, na família pode causar conflitos, então assim, é bastante difícil, e a pessoa, ela não percebe, né, então quem acumula, né, e que vai, esse comportamento ele vai se intensificando, ela não percebe que ela tem acúmulo, ela acha aquilo muito normal, né, então isso aí, e não adianta, assim, o parente querer tirar todas as coisas, porque pode causar até um surto na pessoa, né? Então, assim, eu queria fazer essa distinção, porque são esses... existem várias causas, né? Então, você pode ter um problema neurológico, né? Pode ter uma questão de limitação física, né? Ou até patologias. Então, o cuidado que eu, como personal organizer, tenho é de sempre estar consultando, né? Quando eu percebo que tem, assim, muita coisa emocional, se tem algum indício, né, de um transtorno, tá? Eu consulto a Débora, nós atendemos juntas, Certo. né? Então, quando a pessoa me conta a história, porque normalmente, assim, ela me procura,
eu tenho assim, eu digo assim, que 80% das pessoas que me procuram são as próprias pessoas que estão desorganizadas. Tá. 20% são familiares que me procuram, tá? É. Então, quando são os familiares, a primeira pergunta que eu faço é, a pessoa que você está indicando, né, que tem questão de desorganização, de acúmulo, ela sabe que você está me procurando? Se a pessoa, o parente, responde que sim, eu falei, bom, ótimo, então vamos fazer uma reunião de vídeo para eu poder conhecer melhor, saber o que está por trás dessa questão de acúmulo, de desorganização. Ok, acho que eu aí crio um elo de confiança. Tá? Quando o parente responde, não sabe, então eu falo assim, ó, então não adianta eu querer entrar na sua casa e mexer nas coisas dessa pessoa. A primeira coisa que a família tem que fazer é sensibilizar, conversar. Se ela aceitar ajuda, ótimo, vamos promover então uma conversa. Mas se ela não aceitar ajuda, não adianta. Né? Você sabe muito bem, o psicólogo ele não vai fazer terapia se o paciente não quiser. Né? Então é a mesma coisa. Então a gente não pode, sabe, simplesmente tirar os objetos, porque eu ouço muito relato de que a família já estava numa situação até insuportável e que resolveu, no momento que a pessoa viajou, ficou fora algum tempo, tirou tudo, jogou tudo fora. Nossa, isso aí é muito triste. Né? Porque, assim, o que para nós é acúmulo, para a pessoa aquilo são tesouros, e ela tem um valor, né, muito grande. Então, é preciso sempre ter o consentimento da pessoa. Né? Então, assim, esse entendimento eu fui tendo ao longo do tempo. Falei assim, gente, então eu preciso... normalmente, o meu atendimento é assim, é muita conversa, às vezes a pessoa fica também, me telefona, falando das angústias que ela tem, ok, faz parte do meu trabalho. Como você, eu também. Aquela primeira cliente que eu fui atender, até hoje nós temos contato. Né? Eu atendo até hoje. Né? Então, eu acho importante assim, o elo de confiança. Se você conseguir essa confiança, você consegue ajudar a pessoa. Tá? Se vai resolver o problema, nem sempre você consegue resolver, porque existem muitas questões por trás disso. Né? Que assim, se a pessoa ela é resistente para fazer terapia, então aí a gente não tem como ajudar. Mas quando a pessoa dá essa possibilidade, ela faz terapia e tem a questão da organização, aí a gente caminha e consegue bons resultados. Né? Então, esse praticamente é o trabalho que eu desenvolvo. E com a Débora também, nós lançamos agora um e-book, né? Não sei se você chegou a ver, a gente fala um pouquinho sobre a desorganização. Então, a gente queria comer, porque não tem, assim, tem muita coisa importada, né? Você tem o ICD, esse Instituto Americano, ele tem muita literatura, tá? Então, tem assuntos super interessantes, mas, assim, é uma realidade americana. Tá? Então, assim, né? Então, assim, nossa, porque o americano é tudo demais, né? Então, as pessoas compram demais, elas acumulam demais, tá? Mas lá você tem uma assistência, tá? Quando tem uma questão de pessoas que acumulam em excesso, né, ou que está no extremo, e nós temos casos aqui, não é só coisa de americano, porque no começo, quando eu falava, né, que eu atendia pessoas com acúmulo, ai, não, nossa, você atende aquelas pessoas, nossa, eu falei, gente, veja, a pessoa que acumula, ela pode ter acumulado veja, apego, né, em alguns objetos, não significa que ela é uma pessoa que tem alguma doença, né, ela precisa de ajuda, porque ela não consegue, ela precisa de um trabalho que se faça junto com ela, para ela poder entender que acumular demais vai trazer problemas para ela. Então, essa sensibilização leva tempo, não é da noite para o dia. Sim. Né? Então, assim, não é assim, eu pegar lá, olha, então tá, nós vamos tirar tudo, vamos jogar tudo fora. Por favor, só fazendo um parêntese aqui, eu tive uma pessoa que eu atendi, e ela me chamou e ela falou assim, olha, você não é daquelas, né? Assustei. Você não é que quer jogar tudo fora, né? Eu falei assim, não, desculpa, né? Nós vamos juntas, né? Vamos fazer uma triagem,
daquilo que você quer ficar, aquilo que você acha que pode sair, nada vai sair aqui. Não, porque eu contratei uma pessoa, e essa pessoa, eu fui trabalhar, e quando eu voltei tinha um monte de coisa jogada no lixo. Eu falei, gente, então assim, esse que o profissional de organização precisa ter. Primeiro entender a necessidade e, veja, mesmo um cliente convencional, né, você não pode simplesmente falar assim, ó, vamos jogar tudo fora. Sim. Não, né? Então, acho que é o mínimo de bom senso, né? Então, algumas experiências que eu tive, até curiosas, né, que fazem com que a gente aprenda, né, vá procurar, né, pesquisar a respeito, porque cada caso é um caso. Sim, né? Eu falo que cada caso é um case. Né? Porque sempre tem algo diferenciado, nenhuma pessoa que acumula é igual a outra. Né? Então, não tem uma receita mágica. Né? Então eu vou resolver o seu problema. Não, a gente não resolve o problema de ninguém. A gente pode, com algumas ferramentas, proporcionar que a pessoa melhore em alguns aspectos, mas nós não temos varinha de condão, né? Então, porque assim, quando eu ouço, né, não, porque nós transformamos vidas. Eu não acho que eu transformo vida, né? Eu acho assim, que eu ajudo a pessoa a ela mesma, né, ela se transformar, porque através de técnicas, de ferramentas, de estratégias, ela vai aprender o sistema, aquilo que funciona para ela. Então, eu sempre digo, eu não trabalho para o cliente, eu trabalho com o cliente. Certo. Né? Porque ele precisa participar do processo. Porque se não participar do processo, não tem muito sentido. Sim. Acho que desde o começo eu tinha já essa visão de que, para mim, era muito... Até eu escrevi no meu blog, lá em 2015, não, 14, que o personal organizer vai muito além das gavetas. Sim. Né? Então, assim, a gente atende a pessoa, né? Então, a organização é consequência. Então, você ouve o que ela precisa, o que vai funcionar exatamente, porque a minha experiência foi da minha filha, né? Que eu fiquei toda feliz, falei, nossa, arrumei tudo bonitinho, e ela, mãe, lindo, mas não. Agora me dá um mapa para eu achar as coisas. Sabe? Então, assim, aprendi que eu falei, gente, eu tenho que ouvir o cliente, a primeira coisa, né? Saber o que ele precisa, não o que eu quero, que o que pode ser para mim estranho, para ele funciona. Sim, né? Então, essa visão. Esse respeito, é um respeito que a gente tem com o nosso cliente, né? Você falou de objetos, eu lembro que eu fui numa casa e tinha um baú, e nós fomos tirando as coisas do baú, de repente tinha um tijolo. Eu peguei aquele tijolo, pus fora, falei, né, isso aqui provavelmente ela não vai querer. Não, por favor, eu preciso guardar esse tijolo. Então vamos conversar sobre o tijolo. Ah, isso aqui é o tijolo de uma casa que a gente morou, e eu tenho uma memória afetiva, uma memória... Então vamos... Dá o valor no tijolo? Vamos. Então pegamos um papel de presente e enrolamos o tijolo e ele voltou a ser guardado, né? Tem gente que faz um buraco, assim, eu tinha um colega que ele deixou aparente um dos tijolos da casa, assim, porque tem a memória, isso que eu né? falar, dá uma decoração, né? Uma finalidade. Isso, você tem que valorizar aquilo. Se aquilo tem uma memória, se aquilo te traz uma memória boa... a gente tem que valorizar aquilo. E da mesma forma, assim, também já encontrei várias clientes que, assim, você não é a primeira que veio aqui em casa e eu quero saber qual que é a sua pegada. Você é daquela que chega e joga tudo fora, ou a gente vai fazer junto? Eu falo, nossa, né, vamos fazer junto, claro, né? E só peguei uma porteira fechada, assim, porteira fechada, que a pessoa me contratou, que eu trabalho bastante na USP, que eu sou funcionária aposentada de lá, e eu faço muitos escritórios dos professores lá. E um professor me chamou na casa dele e disse assim, ganhei um escritório novo e tenho 35 anos de papel. E esses 35 anos tem que caber no escritório novo. Eu falei, então agora eu preciso te dar uma notícia. Não vai caber. Né? Não vai caber. 35 anos não vai caber. Então, assim, quantos anos você quer deixar no escritório? Ah, então eu acho que podia ser os últimos 12 anos. Beleza. Quando que você vai viajar? Aí a pessoa fez assim, como assim? Eu falei, então, porque assim,
se eu vou trabalhar com os 12 anos e você vai me dar porteira fechada, né? Eu vou te. Deu porteira fechada. Vai viajar, porque eu não quero que você veja o que eu vou fazer. Porque se você ficar junto comigo, nós não vamos evoluir para os 12 anos. Não, tá ótimo. Tá ótimo, aí me deu a chave, mas assim, isso aconteceu uma vez nesses 10 anos. Uma vez. Né? E quando a pessoa voltou, como eu trabalhava lá, eu sabia, eram documentos acadêmicos, então eu tinha competência, tenho competência para saber que uma prestação de contas não se joga fora, mas que reuniões que já foram, convocações, a gente pode jogar tranquilamente, né? Então, mas assim, desses 10 anos, eu consegui uma porteira fechada dessa. Nas outras vezes, de todas as vezes, é como você. A gente trabalha com o cliente. Sim, sim. Você sabe que quando eu atendi uma cliente numa mudança e ela falou assim, olha, Yolanda, você pode separar aquilo que você achar, porque o marido e ela trabalharam fora. Então, assim, separa aquilo que você acha, né, que não é útil, né? Olha a responsabilidade, né? E eu falei, não, tudo bem, eu vou separar. Então, fiz isso. Aquilo que eu achava assim que estava rasgado, precisando de costura, né? Basicamente eram roupas. E aí eu coloquei em sacolas, etiquetei, né? Assim, então, para definir, né? E separei uma camiseta que assim, toda poidinha, né? Falei, gente, isso aqui é lixo, né? Na minha opinião. Mas assim, bom, mas eu vou pedir. Aí ela falou assim, não, Yolanda, você separou a camiseta que ele ama de paixão. Sabe? Olha que veja, não tinha questões de apego, nem acúmulo, nem desorganização. Não, a pessoa tinha apego àquela blusa. Que eu falei assim, porque não combinava com a pessoa, porque a pessoa é extremamente elegante, né? Eu falei assim, não combina, porque eu conheci, né? Conversei com ele, inclusive. Assim, não combina com a pessoa. Não, era xodó. Eu falei assim, então a gente. Mas eu falei, eu nada jogo fora. Eu falei, separei, eu falei assim, para definir, decidir o que se vai ficar e se vai embora, né? Ela falou assim, não, tudo foi embora que você separou. A única coisa que eu tirei foi a camiseta. A camiseta. Né? Então, as pessoas têm, né, esses pequenos apegos, nós todos temos, né, pequenos apegos, e a gente vai considerar, né, então eu não recomendo que ninguém, né, mesmo parente, né, falar, não, isso aqui não tem valor, vamos jogar fora, não faça isso, né, porque a pessoa, ela tem algum apego, né, por alguma razão, então é conversar com ela, é claro que você fala assim, poxa, mas a pessoa tem apego a tudo, né, não vai caber na casa, né, então por isso que os ambientes ficam abarrotados de coisas. Mas assim, fazer esse trabalho é um trabalho demorado, é um trabalho de sensibilização, né, mas sempre com a anuência da pessoa, né, porque é doloroso, né, eu acho que assim, quando você tem, porque muitas pessoas, elas colocam, elas fazem um ninho, né? Então elas colocam vários objetos à volta, né? Como se fosse proteção. Então, assim, o mundo é tão complicado, né? Eu não sou entendida, então eu vou me proteger com essas coisas. Então, elas dão um valor para coisas que não deveriam ter, que deveriam ser oferecidas para as pessoas. Mas as frustrações, né? As lembranças que elas têm, né? Fazem com que elas guardem isso, né? E trabalhar com essas pessoas precisa ter muita paciência, muita tolerância, né? O comprometimento de entender, né? De fazer esse elo que eu te falei do início de confiança. E você continua, assim, todas as pessoas que eu atendi até hoje, eu tenho contato com todas. Né? E é gostoso isso, né? Eu sei que tem a oficina, aliás, tem alguém aqui que entrou, que eu vi, a Rita, obrigada, Rita, pela presença. A Rita está sempre assistindo minhas lives. A gente tem uma oficina que nós também fazemos. Nós temos 4 oficinas que a gente oferece, né? Uma que é adquirindo controle sobre a desorganização. É justamente assim, a Débora trabalha bem essa parte emocional e eu entro com essas questões de organização, né, documentos, finanças, para a pessoa poder estar cobrindo, né, toda a área pessoal da pessoa. Temos também a oficina que essa é mais leve, é uma sensibilização das questões da desorganização.
A outra é voltada para profissionais de organização, que é estratégias e ferramentas no atendimento ao cliente, e tem uma outra que é diminuindo a aquisição excessiva. Tá? Então, assim, a gente vai percebendo que não é só uma questão... A desorganização é ampla, né? Então, tem várias causas, é enorme as causas que existem. Então, a gente está afunilando, porque cada um tem uma necessidade, né? Então, essas oficinas, as pessoas realmente gostam, né? Nós tivemos uma no ano passado, que foi até dezembro. Esse ano a gente acabou não fazendo por conta da pandemia, que nós tínhamos uma marcada para abril. Certo. E eu falei, gente, vamos esquecer, que é possível, né? Então, a gente... Então, essa que terminou em praticamente dezembro, final de novembro, dezembro, foi ótima, né? Pessoal, nós criamos um grupo no WhatsApp, continuamos até hoje esses contatos, e sempre é bom, né? Você saber que as pessoas estão melhorando, né? Elas precisam dessa continuidade, né? De que você sempre esteja incentivando. Então, eu gosto bastante, né? É muito interessante você entender a mente humana, né? Quer dizer, eu não tenho nenhuma qualificação como psicóloga, leio bastante a respeito, né? Então, assim, pode ser que mais para frente eu comece a me interessar e talvez faça um curso nessa linha, mas, e a parceria que eu faço com a Débora, a gente se entende muito, porque ela também se especializou em entender, ela tem outras áreas que ela atende, ela também tem a questão do idoso, né, que ela também está se especializando. Né? Porque assim, o nosso público, normalmente, são pessoas acima de 55 anos. Por quê? Porque são pessoas que vêm ao longo do tempo, não é que elas acumulam, compram todo dia, não. É que elas vêm trazendo sua história, né, seus apegos de longa data. Sim. Então, aí sim, começa a ter perdas, né, na família, e nós nos empenhamos em estar entendendo e atendendo esse público, tá? Então, as oficinas para isso, porque normalmente nós temos pessoas que não abrem a casa, né? Falam assim, não, eu não quero que entre em casa. Então, antes, faz tempo até, desde 2017, finalzinho de 2017, eu já comecei a vislumbrar a possibilidade de fazer atendimento virtual, justamente por causa dessa resistência. Porque a pessoa me ligava, trabalho, né, eu falei, bom, então eu vou fazer a visita, não, hoje não vai dar. Então, assim, a pessoa estava sempre procrastinando. Eu falei, bom, então, vamos tentar fazer um atendimento virtual, né? E isso funcionou desde então. Certo. Então, assim, quando veio essa questão de ter que ficar em casa, para mim não foi estranho, porque eu já estava fazendo, né? Quer dizer, é que algumas situações ficou mais complicado, né? Porque às vezes eu precisava estar com a pessoa, porque ela precisava, assim, de outra pessoa incentivando do lado, né? Mas porque acho que é uma das perguntas que você faz para mim, como é que eu estou resolvendo a questão o meu trabalho na pandemia, né? Então, eu tenho feito atendimento virtual, né? E assim, com alguns, eu estava já fazendo, né? Fazendo 2 atendimentos presenciais, precisei parar, né? Um deles, a família está junto. Ela falou assim, Orlando, nem adianta, porque com as crianças em casa, não adianta que eu não vou conseguir fazer nada, né? Então, eu tenho clientes que alguns se desorganizaram um pouco mais do que já estavam, tá? E outras pessoas, elas conseguiram ter alguma evolução. Mas assim, é mais difícil, porque mesmo a gente, né? A gente assim, tá condicionado a ter que ficar dentro de casa, né? Você não ter, é gostoso você participar de lives, conversar, várias pessoas no Zoom, mas falta aquela coisa, né, do abraço, da risada, sabe, estar junto, né? Então, isso eu percebi que não só os meus clientes, mas muitas pessoas se desorganizaram por conta disso, né? Por conta, assim, não é tempo livre, não é que você está de folga, não. Você tem que pensar como você vai fazer para poder trabalhar, né? Então,
se reinventar, e aí pegou nessas pessoas, né? Eu percebi isso. Não sei o que você sentiu nesse tempo. Nesse tempo que eu tenho conversado com bastante gente, é exatamente isso. A maioria, assim, se apronta e vai trabalhar, né? Sai de casa. Então, depois, quando volta de casa, à tarde. Então, a pessoa tem uma rotina pela manhã e uma rotina à noite, vamos dizer, em casa. Ninguém estava acostumado a ficar em casa o dia inteiro, tendo que trabalhar remoto, porque a maioria, né? Aqui em casa a gente está trabalhando, eu, meu marido, meu filho está tendo aula remoto. Então, assim, é remoto dentro de casa. E aí você tendo que dar conta de tudo, né? Porque assim, antes você saía e tal, agora não, agora você está dentro de casa e você tem uma rotina doméstica e comercial. Ficou fundido isso, né? Então, as pessoas realmente se perderam no começo. No começo, lá em março, abril, quando eu comecei a fazer essas lives, conversei com muita gente que falava, cara, não sei, nossa, eu tô trabalhando das 8 da manhã às 8 da noite, tá insano, tá um negócio, né? Agora, já tive algumas notícias assim, olha, agora, depois de tanto tempo, então, eu já tenho uma rotina de tal hora, eu faço isso, eu paro para almoçar. Alguns me relataram, eu tô trabalhando e almoçando na mão, assim, porque a pessoa ficou meio perdida. As pessoas se perderam, né? É curioso, assim, a rotina já existia antes, ela ficava fora da casa, Isso. 8 horas que fosse, isso. Né? Então, assim, o planejamento aí é que as pessoas acabaram esquecendo que ele existe, né? Justamente para isso. Poxa, mas se você trabalhar 8 horas, você não vai estar em casa. Então, é determinar o horário. Olha, então, das 7 às 8, algumas tarefas domésticas, se for possível, a gente faz, se não, toma café todo mundo junto, e das 8 ao meio-dia, eu vou ficar trabalhando no computador, né? E esquece a casa, né? Tocou campainha, esquece, você não está em casa. É isso mesmo, deveria ser. Né? Eu trabalho muito com o cronômetro, né? Eu estou toda hora com o timerzinho funcionando, porque eu falei assim, não, eu me prolongo, principalmente nas redes sociais que te sugam um tempo maravilhoso, né? Porque, não, gente, eu preciso assim, então eu me policio muito, porque senão aí quando tem um momento, mais no final do dia mesmo, assim que eu já estou mais relaxada, eu falo assim, não, aí eu fico. Então eu entro nas redes, fico olhando, respondendo, mas se você não controlar, você fica o dia inteiro, né? Ali no celular, não faz nada. Trabalho, nem tarefa doméstica, né? Então, assim, esse tempo que que as pessoas poderiam se organizar melhor, eu percebi que muitas acabaram se perdendo, né? E por quê? Porque o espaço é pequeno, elas têm que dividir o mesmo espaço, a mesma mesa, né? Sim. Então, a minha mesa de trabalho. Porque eu acho que nesse sentido, poxa, tem criança brincando, tem a mãe, né, que está assistindo televisão, o rádio alto, enfim. Isso deu um estresse, né? Então, aí que a gente entrou, né? Para poder estar orientando, olha, então vamos dividir o tempo, conversa, as famílias têm que se entender, né? Tem que entrar no acordo, né? As tarefas têm que ser divididas, né? Porque a vida continua, né? Sim. Ai, que legal. Meu Deus. E quanta coisa que a gente descobriu nessa pandemia que a gente sabia fazer e nunca tinha feito, né? Por exemplo, eu comprei uma máquina de costura e comecei a fazer as máscaras aqui de casa, a maioria fui eu que fiz, né? E a gente passou a fazer outros tipos de comida, e a gente passou a fazer uma porção de coisa diferente, né? Essa troca também houve aqui nas nossas lives, né? De quantas coisas novas as pessoas passaram a fazer e aprender, né? E mais do que aprender a conviver, né? Com a sua família. Esse é o mais difícil, porque assim, enquanto você está fora, né, você tem um tempo de arejar a sua cabeça, né? Quando você começa a estar junto, os atritos acontecem, né? E se não tiver, né, um entendimento bom, aí a coisa fica complicada, né? Para mim, assim, eu não senti tanto
né, da minha experiência nesse período, porque eu já ficava mais tempo em casa, tá? Como eu estava optando pelos atendimentos virtuais, então, assim, eu praticamente saía para poder visitar minha mãe, né? Mas não, e trabalho, não estava fazendo muito presencial, mas o virtual. Por quê? Porque eu estou num processo de mudança. Ah, isso que eu ia te perguntar. Então, eu estaria, né, em Portugal desde abril. Né? Então, por isso que eu falei, esse ano, para mim, era o meu sabático. Certo. Né? E, de uma certa forma, eu estou fazendo né? meio eu estou. Porque eu estava marcada para ir em abril, quando fecharam-se as fronteiras lá, por causa da pandemia lá, e agora estamos fechados, não estão aceitando brasileiros ainda lá. Certo. Então eu estou aguardando só, né? Então assim, eu fiz as malas, deixei as roupas de inverno, malas, e aí falei, a gente não vou tirar as roupas. Então assim, quando tenho que sair, é até estranho, porque assim, a gente fica muito à vontade, não é que eu fico relaxada, né? Até estava ouvindo uma moça falando, uma stylist, falou assim, não, gente, vocês têm que se arrumar, porque afinal de contas vocês vão aparecer na tela, em reuniões, né? Vocês não podem ficar aparecendo de pijama, pelo amor de Deus. Mas fica de chinelão, né? Porque é gostoso, né? E eu, assim, por conta da mudança e das malas prontas, eu deixei algumas mudas de roupa. Então, aquelas mudas assim, então eu troco, lavo, né? Então eu tenho 3 mudas, né? Uma... ok, porque eu falei assim, gente, essas roupas eu não vou levar, né? Então, são as que... Mas eu tive que tirar alguma peça da mala. Falei, gente, chegou o frio, porque estava no calor, né? Quando eu estava arrumando as malas, estava calor. Falei, não, gente, chegou o frio, eu tenho que tirar as malhas, não tem como, né? Mas assim, então eu estou aguardando poder ir assim que as fronteiras se abrirem, né? Aí meu filho ontem está falando, mãe, você tem certeza? Você não quer esperar um pouquinho, chegar a vacina? Eu falei, meu filho, quando essa vacina chegar, sabe-se lá Deus quando, as primeiras doses eu não vou tomar. Eu vou esperar um pouquinho. Eu tomo. Não é? Dando risada, mas assim, na verdade, tomara que a vacina venha logo. Venha logo. Né, para poder... Para poder nos acalmar. Yolanda, já são 13 para as 10, olha que legal, a gente, como que a hora passa rápido, e essa hora eu já começo a finalizar a live, né? E quero convidar, assim, dizer para você que, para todo mundo que veio aqui conversar comigo, em forma de agradecimento, eu leio uma frase, né? Eu vejo mais ou menos com o que a pessoa trabalha, leio uma frase, e como coach, nas sessões de coaching, o coach, ele leva uma tarefa para fazer, né? E nesse canal aqui, não dá para a gente perguntar para as pessoas o que elas querem fazer. Então, a tarefa eu que dou, né? E as pessoas dão retorno depois. A gente sugere uma tarefa de acordo com a conversa que a gente tem aqui, né? Então, a frase para você, em agradecimento a essa nossa conversa, a nossa breve conversa aqui, e podemos repetir quando você estiver lá em Portugal, não vamos perder o contato. Quando você chegar lá, você fala, Isabel, cheguei, vamos fazer uma live internacional para você contar como é que está lá. Então, a minha frase para você, Yolanda, é assim: para organizar o que está fora, é preciso reorganizar o que está dentro. Né? Eu acho que fala um pouco do que a gente conversou aqui hoje. Para organizar o que está fora, é preciso reorganizar o que está dentro. E a tarefa para a turminha que está aí acompanhando a gente é, gente, começa organizando uma gaveta, né? A gente sempre coloca uma meta pequena, né? Começa organizando uma gaveta, pega uma gaveta da bagunça aí e olha o que não serve mais, o que pode doar, né? Limpa a gaveta. E essa limpeza de gaveta, ela faz uma limpeza psicológica, né? Quando você mexe ali, você, né, você abre alguns caminhos, aquilo te põe para pensar. Então, a tarefa da semana é organizar uma gaveta. Né? Queria te agradecer muito. Se você quiser falar alguma coisa a mais para a gente terminar. Bom, eu tinha pensado assim, eu assistindo, falando
na minha atividade, né, assistindo um programa, acho que é uma propaganda, na verdade eu ouvi, porque eu liguei a televisão, sempre quando eu vou fazer o almoço, eu deixo a televisão ligada e fico ouvindo, né, o noticiário. E entrou uma propaganda, o que eu ouvi foi que o ser humano, e isso para mim foi novidade, que eu não sabia dessa informação, ele fala em média 16 mil palavras diárias, isso eu não sabia, né? Então, assim, a palavra, né, é algo que nós trabalhamos, quer dizer, o que eu quero aproveitar o gancho e dizer assim, que nós, parentes, familiares, amigos, mesmo profissionais da saúde, de organização, a gente precisa treinar mais a escuta, né, e deixar que a pessoa que tem a questão da desorganização possa estar falando, né, se expressando sobre a dor dela, né, para que a gente possa entender o que está por trás da desorganização de fato, né. Eu queria citar uma frase também que eu ouvi no Café Filosófico também dessa semana que passou, então citou uma frase seguinte, que a gente fala em palavra, né, do francês Jacques Alain Miller. Ele diz o seguinte: falar, 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 até que a angústia dê lugar à palavra. Eu achei bárbara essa frase, né? Então, falar, 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 até que a angústia dê lugar à palavra. É isso que eu falo para os meus clientes, né? Que é importante, assim, eles falem e que a gente tenha esse ouvido para poder entender e poder ajudar. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Muito obrigada, Yolanda. Adorei conversar com você, adorei te rever, tá? E desejo que em breve você possa aí fazer a sua jornada, né? Não deixa de me avisar quando você chegar, manda um joinha para eu saber que você já está por lá, tá? Vá com Deus, quando chegar a hora. Se você for viajar para lá um dia, por favor, a casa vai estar à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Obrigada a todos. Obrigada conosco também. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada por todos que ficaram com a gente aqui. Amanhã vou conversar com o Felipe Ponte, ele é musicista, é uma cesta musical, de sexta-feira eu convido pessoas que tocam, se você tiver oportunidade e quiser ver, ele vai cantar pra gente, vai contar um pouco da história dele, da música, e vai cantar pra gente, vai ser uma cesta musical como foi a outra sexta. Tá convidada, Yolanda. Tchau, gente. Obrigada. Até amanhã, então. Tchau. Tchau, até mais.